pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha grade curricular do curso de farmácia, que algumas pessoas me pediram para gravar o vídeo e eu estou aqui atendendo o pedido de vocês. Então vamos lá, porque é bastante coisa, tá, gente? Então, para o vídeo não ficar gigante e cansativo, eu vou fazer aqui um resumo, tá, de tudo que eu já cursei, um pouquinho das próximas matérias que eu vou cursar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se alguma matéria não ficou muito bem esclarecida, vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários, tá? Ou manda por e-mail que eu vou tentar responder e ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Vamos lá! Bom, no primeiro período, gente, eu cursei Ciências Moleculares e Celulares com uma carga horária de 80 horas. E, gente, essa matéria ela é muito importante no curso de farmácia. Eu acho que vocês devem dar sempre uma atenção a mais para essa matéria, porque ela é a base para outras matérias que vocês vão cursar no terceiro e quarto período, como fisiopatologia, como farmacologia. Então, ela é muito importante, tá? Eu não dei tanta atenção quando eu comecei o curso, né? Ela é um pouco chata, acho que por isso que eu não fiquei tão animada com ela, mas ela é uma matéria que merece uma atenção. E se empenhem, se dediquem, né, em estudar ela com bastante detalhes, porque ela é uma matéria que vai fazer falta lá na frente, caso vocês não estudem ela com a devida atenção que ela merece, tá bom? Ela, como o nome já diz, começa a base ali sobre as células, né? Principalmente que a gente começa a estudar lá em fisiopatologia, células brancas do sangue, células vermelhas. Então ela é uma basezinha para todo esse mundo que a gente já começa a estudar em farmacologia e fisiopatologia, tá? Então dê uma atenção a mais para ciências moleculares e celulares. A segunda matéria é Ciência Morfofuncionais 1. Se você viu o meu vídeo da minha faculdade de farmácia, onde eu falo muito sobre essa matéria, eu falava sobre morfofuncionais, né, que eu estudei ela em 4 módulos. O nome dela bonitinho, certinho, é Ciências Morfofuncionais, tá? E aqui é uma carga horária de 80 horas. Ela é uma matéria totalmente prática. Eu acho que a gente ficou, né, na sala muito pouco. A gente vivia no laboratório e todas as provas eram feitas no laboratório. E é muito legal essa matéria, porque quando a matéria é prática, a turma se empenha, a turma gosta de aprender, tem muita curiosidade, porque você tá ali, né, na prática, sai daquele mundinho de só teoria ali. Então é bacana porque você já começa a interagir e ela é uma matéria sensacional. Você começa estudando morfofuncionais, o corpo, né, os ossos, e é bem legal. Você vê ali no laboratório como funciona tudo, te chama a atenção, te desperta muito. Então ela é bem interessante, tá? Depois eu tive matemática com uma carga horária de 40 horas. Gente, matemática é aquele, né, todo mundo me pergunta, é difícil, como que foi, não sei. Foi super tranquilo. E olha que eu não sou muito fã assim de conta, tá? Pra vocês terem ideia, foi a matemática mais fácil da minha vida, eu posso dizer assim pra vocês, porque foi muito tranquilo. A gente estudou sobre conversão de medicamentos de ml para litros, gramas, como que fazia toda essa transição. E a gente usava muito regra de 3, então foi super fácil, super tranquilo, tá? Depois veio Química Geral, uma carga horária de 60 horas, e sim, essa química eu achei muito difícil, porque como eu tinha muito tempo que eu não estudava química, né, como eu falei pra vocês, eu vim do curso de Direito, tipo, não tinha nada a ver, né, óbvio, era norte e sul, nada a ver uma coisa com a outra, eu me senti um pouco perdida e eu também não dei muita atenção pra química, eu faltava algumas aulas e tal, mas eu consegui passar, consegui recuperar tudo, mas ela me deu um pouquinho de trabalho. Então a dica que eu dou pra vocês é: se esforcem no primeiro bimestre, tentem tirar a maior nota possível, se empenhem, não falte aulas, porque a aula de química, se você faltar uma aula, você já fica completamente perdido, você não sabe o que aconteceu, o que passou. Pessoal, dê atenção à devida química geral, tá bom? Depois a gente teve introdução ao estudo da farmácia, que é onde fala sobre o curso, onde ele surgiu, os primeiros farmacêuticos, né? Os primeiros medicamentos. É uma história mesmo ali, antiga do curso que você está cursando, seja ele farmácia, seja ele engenharia. Sempre tem essa matéria de introdução ao estudo da farmácia, ou do direito, ou da engenharia. E é bem legal você saber ali a história do seu curso. E ela tem uma carga horária de 40 horas, tá? Depois a gente teve Homem, Cultura e Sociedade, que é uma matéria que foi online, né? Mas a prova foi presencial na faculdade, a gente tem que entregar as atividades.
os trabalhos, e a prova é feita ali no último dia do segundo bimestre, e a gente tem que conseguir uma média 7, como as outras matérias. E ela é uma matéria que não tem muito a ver com farmácia, aliás, eu acho que não tem nada a ver, mas a gente tem que pagar para a complementação da carga horária. Todos os cursos da faculdade, independente do curso que você faça, onde eu estudo, a gente tem que pagar essa matéria, e ela tem 60 horas de carga horária, tá? Depois a gente tem o ED 1. Bom, para quem estuda na mesma faculdade que eu, sabe que esse ED também é complementação de carga horária. São atividades totalmente online que a gente tem que entregar. Caso você não entregue uma atividade, você pode tomar uma falta, isso pode levar a uma reprovação do ED. E no final desse ED você tem uma prova também online que você tem que tirar a média 6 para poder passar. Caso a pessoa não faça o ED, que eu conheço muitas pessoas que estão tipo no 9º período e não fizeram nenhum ED, tem 9 EDs pela frente para entregar, você só vai conseguir o diploma e sua formação completa se você pagar todos os EDs. Então é muito importante sempre estar fazendo esse ED, que é uma coisa chata, gente, é uma coisa chata, porque muitas vezes não tem nada a ver com o curso que você está fazendo. Por exemplo, o ED do 6º período falava sobre solo, sobre a importância do solo, e eu faço farmácia, então eu tive que fazer todas as atividades, são bastante atividades e não pode ser feito de qualquer maneira, porque os tutores que ficam responsáveis ali pelo ED online, né, eles avaliam as atividades, e se não tiver de acordo com as normas que eles exigem, você pode dar como inválido, e aí você pode tomar falta, pode reprovar no ED, ter que repetir de novo, e vai acumulando matéria e aquilo vai pesando, sem dizer que no final, quando você estiver formado, imagina, você tem que pagar a ED, né? Já tem o TCC, já tem um monte de matéria, estágio para fazer, ainda tem que se preocupar com isso. Então é importante sempre dar um jeito de fazer os EDs, né? Independente de não gostar, mas a gente tem que cumprir isso aí. No segundo período, gente, a gente teve Ciências Morfofuncionais 2, com uma carga horária de 80 horas, Ciência Morfofuncionais 3, com uma carga horária de 80 horas. Sim, a gente teve 2 morfofuncionais no mesmo período, só que foram com professores distintos e de altíssimo nível, tá? Se eu não me engano, as Ciências Morfofuncionais 3, a gente estudava basicamente o coração bem detalhado, veia cava superior, veia cava inferior, artéria, todo o processo ali, né, do coração. E Ciências Morfofuncionais 2, eu acho que a gente estudou o sistema urinário por completo, super detalhado. A gente teve provas práticas no laboratório, a gente teve que decorar todo o funcionamento do sistema urinário, o nome de cada componente, como assim como o coração, e foram provas bastante difíceis, mas que são matérias muito atrativas, sabe? Desperta muita curiosidade. Aquilo que eu volto a dizer, a aula prática com a teoria se torna agradável e você começa a entender. Mas foram matérias que exigiram, sim, ali um estudo intenso, tá? Depois a gente teve Ética, Política e Sociedade com uma carga horária de 60 horas. Essa matéria aqui no curso de farmácia foi online, mas eu fiz ela presencial porque eu paguei ela no curso de Direito, então foi uma matéria que exigiu bastante. Era um professor também super rígido, embora ela não tenha muito nexo com o curso de farmácia. Todos os cursos também têm que pagar essa matéria também para complementação de carga horária, tá? Depois a gente teve Princípios Físicos e Químicos aplicados à farmácia. Essa foi a minha segunda química, já a química aí ligada mesmo à farmácia. E essa química foi bem legal, bem tranquila, não teve nada a ver com a química geral do primeiro período, até mesmo porque foi uma professora diferente e a gente ficava muito no laboratório, era muito legal você fazer as experiências com química. E como eu disse no vídeo de perguntas e dúvidas sobre o curso de farmácia, muita gente, né, pensa assim, ela não gosta de química, está fazendo farmácia. Bom, gente, o que eu tenho a dizer, eu não gosto muito da química teórica, tá? Que isso fique claro. Eu sou muito fã de química na prática porque é muito legal. Para vocês que vão começar aí o curso de farmácia, quando vocês começarem a ir para o laboratório, não só química como outras matérias, vocês vão ver que é uma coisa totalmente diferente. Você tá ali na prática, sua mente vai clareando para o entendimento das matérias, você vai entendendo tudo com mais profundidade e clareza. E química é uma matéria sensacional na prática, gente, é uma matéria muito legal. Você vai no laboratório,
ver todos ali os experimentos ao vivo acontecendo, e você fica igual uma criança assim, sabe, achando mó barato, porque é muito, muito legal. Diferente da química teórica, que se torna cansativa, se torna chata, e que a maioria das pessoas não gostam muito de químicas, vamos ser sinceros, mesmo cursando farmácia, mas a química prática é sensacional, vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza que quando o professor alia a teoria com a prática, a aula se torna agradável, prazerosa, e o desempenho da turma nas notas, sem dúvida, é muito, muito melhor, tá? Depois a gente teve relações parasitas e hospedeiros com uma carga horária de 60 horas. Como o próprio nome diz, a gente aqui estudou sobre parasitas, hospedeiros. É uma matéria bastante que precisa bastante de decoreba. Você vai ter que decorar os ciclos dos hospedeiros, dos parasitas, as doenças que eles desenvolvem e tudo mais. Então ela exige um pouco de decoreba, mas não deixa de ser uma matéria interessante quando você se empenha nela, né, para aprender. Ela é bem legal também. Tirando o fato desses ciclos terem que ser decorados, porque eu lembro que a minha professora exigia bastante o ciclo dos parasitas e hospedeiros, e aí você tem que decorar, um pouquinho chato, né? 2, complementação de todo o semestre. Bom, no terceiro período eu tive assistência farmacêutica com uma carga horária de 60 horas. Gente, essa matéria ela é muito legal, ela é muito interessante. É uma palavra que vocês vão ouvir ao longo de todo o curso e depois de formado também. É uma matéria que te ensina a ter assistência farmacêutica como profissional, né? E atenção farmacêutica são funções que o profissional farmacêutico desenvolve ao longo de toda a sua carreira, que é assistência farmacêutica, de acompanhar ali o cliente na farmácia, um paciente no hospital. Ele vai dar atenção farmacêutica às pessoas que o procurarem, né, ajudando na medicação. Então é muito bacana essa matéria. Talvez eu faça um vídeo falando exclusivamente sobre assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, que é uma matéria sensacional, e vocês vão ver essa palavrinha assim pro resto da vida, sabe? Com a profissão de farmacêutico, porque o farmacêutico ele desenvolve muito assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, e é de suma importância dar essa atenção para os clientes, para os pacientes. Então é muito bacana essa matéria, você já começa a aprender como funciona tudo isso no mundo ali da farmácia, tá? Tenho Ciências Morfofuncionais 4, com a carga horária de 60 horas. Essas ciências morfofuncionais também foi super tranquilo, dando continuidade aí das matérias da 2 e 3, e foi mais tranquilo do que a 2 e a 3 para mim. Foi bem bacana, porque também a gente já não ia tanto no laboratório, mas ela foi uma matéria que chamava bastante atenção. Depois a gente teve Química Orgânica, que foi uma matéria bem legal também, eu gostei muito. Foi uma química que continuou com aquela professora do segundo período, a gente também ia bastante no laboratório. E como eu falei, quando a química ela é aliada com essa prática, a sua mente vai clareando, você vai entendendo com mais propriedade as matérias e vai ficando bem legal. Você acaba gostando da matéria e, consecutivamente, seu desempenho é sempre mais alto e melhor. Depois, a Química Orgânica, a gente teve uma carga horária de 100 horas, tá, gente? Depois a gente teve Formação Integral em Saúde, com 80 horas. Essa matéria foi uma matéria online, só que a prova final era presencial na faculdade. Era uma matéria super tranquila, que falava sobre a saúde, basicamente, no país e as áreas de saúde no geral. E aí a gente teve o ED 3. E no quarto período começou o estágio supervisionado 1, que eu fiz no postinho aqui da minha cidade. Foi super tranquilo, com uma carga horária de 60 horas. Depois a gente teve saúde coletiva, que falava sobre a saúde no geral no Brasil, como funcionava em todos os aspectos, com uma carga horária de 60 horas. Essa matéria foi online, com prova presencial, tá? Depois a gente teve relações micro-organismos e hospedeiros, dando continuidade à relação de parasitas e hospedeiros, claro que com a diferença que trocou os parasitas por micro-organismo e hospedeiros. De relação de micro-organismos e hospedeiros também, como a outra, ela exige um pouquinho de decoreba, porque dos ciclos e tal, mas ela é uma matéria que é interessante, tá? Não deixa de ser interessante, apesar de ter que decorar algumas coisinhas,
mas ela é bem legal. Uma carga horária de 80 horas. Teve farmacologia, gente, com uma carga horária de 80 horas. Lembrei pra vocês, pra dar uma atençãozinha a ciências moleculares e celulares, que é uma matéria que basicamente vocês vão ter no primeiro período. Então, ela é a base ali, bem base mesmo, já para essas matérias aqui, farmacologia, fisiopatologia. Então, aqui no quarto período você já começa tendo farmacologia. Então, se você foi bem, estudou bastante ciências moleculares e celulares, consecutivamente você vai ter uma base bacana já, um entendimento mais fácil para essa matéria de farmacologia, tá? A farmacologia, gente, ela estuda como as substâncias químicas interagem com o seu corpo, com o sistema biológico, como funciona, né, todo esse mecanismo de ação dos remédios e tal. Ela é bem interessante, é bem legal. Ela é uma matéria que você tem que dar uma atençãozinha especial, porque ela é muito extensa, tem muita matéria dentro dela. Então a gente vai estudando e toda aula tem uma matéria nova, porque ela é bem grande, bem extensa. Então exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo, mas ela é muito legal, ela chama bastante assim curiosidade, né? Principalmente se você aí quer trabalhar com essa parte de laboratório, de medicamentos, ela é bem bacana mesmo. Depois, farmacognosia A1, essa matéria também é muito legal. Ela fala sobre a parte de substâncias medicinais em seu estado natural, sabe? Antes de serem manipuladas. A farmacognosia fala do estado natural das drogas antes de serem manipuladas. Ela é bem legal. E aqui a gente começou com a farmacognosia 1, uma carga horária de 60 horas e também foi super tranquilo. Ela é uma matéria também bem legal, que você desperta sua curiosidade também. Depois a gente teve química analítica, com 80 horas. Já essa química pra mim foi um pouquinho mais puxada, eu tive que dar uma estudada maior, porque eu achei ela um pouco difícil. E aqui no quarto período a gente diminuiu bastante já as visitas ao laboratório, como lembra que eu falei pra vocês? Aulas práticas ajudam mais no desempenho dos alunos. Aqui a gente foi acho que umas 2 vezes só pro laboratório, foi uma química meio chata de se estudar, muito complexa. Eu achei, pra mim, na minha opinião, mais difícil do que as outras que eu estudei. As minhas químicas mais difíceis que eu achei foi química geral, porque eu estava iniciando. Eu acho que se você tiver uma noção já de química, a química geral vai ser super tranquila. Mas a química analítica pra mim foi muito puxado, muito complexa, totalmente diferente da química orgânica, que eu achei muito tranquila, muito legal de estudar. E muita gente também fala, né, que ao contrário, tem gente que acha a orgânica mais difícil, a analítica mais fácil. Pra mim foi o inverso, tá, gente? Mas nada que com estudo e dedicação, como eu falei, se empenhe sempre no começo, pintou alguma dúvida, não se desespere, procure, tire dúvidas sempre com os professores na sala, eles são mesmo um auxílio de grande importância para o aluno. Então por isso é bom estar sempre estudando nas primeiras aulas, porque qualquer dúvida que surgir vocês já podem tirar com o professor e não acontece de ter que no dia da prova você ficar com dúvida, ficar perguntando um ao outro e não ter certeza se está certo. Então é sempre bom. Não entendeu? Pede para explicar de novo, corre atrás do professor, que isso aí vocês vão tirar de letra e tudo vai ficando mais fácil com o estudo e o empenho com a ajuda do professor, tá bom? E depois a gente teve o ED 4 para finalizar, né? E aí, no quinto período, a gente teve o estágio supervisionado 2, com uma carga horária de 60 horas, que eu fiz na farmácia comum. Depois eu tive farmácia hospitalar com a carga horária de 60 horas e, gente, eu me apaixonei por farmácia hospitalar. Posso dizer pra vocês que eu amei essa matéria. Foi uma matéria muito legal, muito bacana. Embora a gente não tenha, eu não tenha ido, eles fizeram uma viagem pra Fiocruz, mas eu acabei não indo porque eu tava trabalhando. Mas foi bem bacana essa matéria. Foi essa professora de farmácia hospitalar, que é a coordenadora do curso, que deu essa matéria. Foi muito legal essa matéria, eu achei ela sensacional, fiquei apaixonada por farmácia hospitalar, eu amei, foi uma das minhas maiores notas, porque quando você gosta muito, se identifica muito com a matéria, você acaba aqui consecutivamente tirando uma nota maior, né? Então eu gostei muito, é uma das áreas assim, que eu tenho em mente, né, em trabalhar, é a área hospitalar, porque eu gostei bastante. Depois, fisiopatologia e farmacoterapia 1, com uma carga horária de 80 horas. Aí começa a fisiopatologia, lembra também de ciências moleculares e celulares? Então, em vários momentos
dessas matérias farmacologia, fisiopatologia, vocês vão lembrar de ciências moleculares e celulares. Lembra que eu falei que ela dá uma base para essas matérias? Então ela é muito importante. Fisiopatologia e farmacoterapia é uma matéria que exige bastante atenção, ela tem uma carga horária de 80 horas, lembra que eu falei de ciências moleculares e celulares? Então ela dá uma base para fisiopatologia e farmacoterapia. Dê uma atenção para essa matéria, até mesmo porque ela é muito, muito extensa, tá? Não faltem aula, principalmente nesses dias, porque faltou ou perdeu uma matéria, você já fica meio fora, porque lógico, é complementação da outra, tá? Depois a gente teve tecnologia de alimentos com a carga horária de 60 horas, matéria que fala, óbvio, sobre alimentos, sobre os farmacêuticos já estão trabalhando nessa área de alimentos, indústria de alimentos, que está sendo bastante no meio dos farmacêuticos, então já começa já com essa matéria, ela é bem tranquila, de boa, tá? Depois a gente teve farmacognosia 2, continuação da 1, onde eu falei para vocês aqui, que fala sobre o estado natural das substâncias, né, antes delas serem manipuladas. Lembra que eu falei para vocês? As substâncias medicinais antes delas serem manipuladas. E ela é também bem tranquila, bem legal, não tem nada de que possa deixar vocês assustados, ela é super tranquila. Depois a gente teve metodologia científica, que foi uma matéria que eu paguei também presencial no curso de Direito, mas no curso de Farmácia ela foi online, tá, gente? Uma carga horária de 60 horas, é onde eu falo sobre regras da BNT, como montar trabalhos, toda essa didática aí do curso. Depois eu tive o ED 5, e no sexto período, né, que foi agora o segundo semestre de 2015 que eu cursei, eu tive o estágio supervisionado 3, onde eu fiz no hospital, que foi muito legal, foi um dos meus estágios preferidos até agora. Depois eu tive análise instrumental, foi uma matéria que eu não curti muito, ela é uma mistura de física com química, não sei muito bem. Ela falava sobre, essa matéria ela fala sobre espectroscópio, sobre absorbância, sobre ondas, pratos, logs, tinham contas mirabolantes nessa matéria, então não curti muito, até mesmo porque a gente não foi para o laboratório. Mesmo pedindo ao professor, ele insistiu em dar totalmente teórica, então acho que isso tornou a matéria bem chata, tá? Uma carga horária de 60 horas, análise instrumental. Depois a gente teve fisiopatologia e farmacoterapia 2, com uma carga horária de 80 horas. Eu fiquei apaixonada por essa fisiopatologia 2, porque a gente aprendeu bastante, apesar de ser uma matéria muito extensa também, de novo. A gente teve umas 8 apostilas que o professor montou, com mais ou menos aí em média de 90 a 100 páginas, então para vocês terem ideia, tão grande que era o conteúdo dessa matéria. Ela era muito legal porque a gente aprendeu, vou falar um pouquinho aqui do que a gente aprendeu, sobre leucemia, linfóide, mieloide, sobre linfomas de Hodgkin, não Hodgkin, acho que é assim que fala, me perdoe se estiver errado. A gente aprendeu sobre células brancas, células vermelhas, sobre casos clínicos. O professor cobrava bastante, ele dava os casos clínicos na sala e até na prova para a gente poder analisar. A gente teve aula prática de hemograma, né, que foi bem bacana, como identificar anemia. A gente aprendeu bastante sobre linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, monócitos. Aprendemos que o linfócito ele é a primeira linha de defesa quando a pessoa tem vírus, e os neutrófilos são a primeira linha de defesa quando a pessoa tem bactéria. Então é uma matéria sensacional, vocês vão gostar muito, é muito curiosa, ela também te chama bastante a aprender. Eu fiquei apaixonada, eu preferi a fisiopatologia 2 do que a 1, tá? Depois a gente teve tecnologia farmacêutica 1, uma carga horária de 80 horas. Nessa matéria, gente, a gente aprendeu sobre como fazer xarope, creme, pasta, fala sobre suspensão, o que é edulito, melito, edulcorante, conservante, essa parte todinha aí da farmácia, principalmente que envolve a farmácia de manipulação, né, como faz o xarope. A gente foi lá no laboratório, inclusive a professora cobrou toda a receitinha do xarope na prova, então foi bem bacana essa matéria. Muito legal quando você vai no laboratório e aprende a fazer a base ali do xarope que ela deu, né? Explica as diferenças de xarope para melito, edulcorante, conservante, sacarina sódica, aspartame. É bem legal essa matéria e chama muita atenção também.
Depois a gente teve microbiologia de alimentos, dando ali continuidade a essa área do farmacêutico na área alimentícia, que era tecnologia de alimentos no 5º período, e aqui no 6º, microbiologia de alimentos, com uma carga horária de 60 horas. Também foi super tranquila, falava sobre os alimentos, as contaminações nos alimentos em si, como deviam ser armazenados e tudo, é bem legal. Depois a gente teve homeopatia, que foi uma matéria que eu estava muito ansiosa em cursar. E, gente, a homeopatia, ela tem um cálculo, tá? Pra quem aí também tem essa curiosidade em saber. No começo, a professora vai dar a matéria falando sobre a história da homeopatia, né? Hahnemann, Korsakoff, métodos hahnemannianos, né? Os principais pilares da homeopatia, né, que é omissão, dose mínima, deixa eu ver se eu lembro mais. Tem mais, gente, não tô lembrando aqui. E é bem bacana a história toda da homeopatia, como funciona e tal. E na segunda parte, que vai provavelmente vocês vão ter no segundo aquela parte de conta da homeopatia, que é como calcular os remédios homeopáticos e tal, né, dose mínima, trituração sólido, líquido. E assim, não é que a conta seja difícil, e sim as regras para inserir nessas contas, tá? Cada um tem uma regrinha e é muito importante você prestar atenção nisso, porque a conta no mais também tem muita regra de 3, soma, multiplicação, mas nada assim mirabolante que seja difícil. Sim, são as regras que deixam um pouco a conta confusa. E adicionar regras na trituração, na dose mínima, no líquido, né, sólido. Então tem que prestar atenção basicamente nisso, mas a conta em si não é difícil, e sim as regras que deixam um pouco confuso as contas, mas no demais você tira também tranquilo, é só você fazer um quadrinho. Quando eu estava estudando para homeopatia, eu lembro que eu fiz um quadro, coloquei dose de trituração, né, sólido, e fiz ali toda a parte das regras de cada um para poder dar uma clareada na minha cabeça, e funcionou bastante, eu consegui entender já e tirei uma nota boa e foi super tranquilo. Depois a gente teve psicologia aplicada à saúde, com uma carga horária de 40 horas. Esta matéria também foi online, com prova presencial na faculdade. É uma matéria ligada, fala basicamente mais enfatizando a psicologia dentro da saúde, como é importante e tal, né? Saúde bem tranquila. Depois o ED 6, né, como sempre. E agora a gente vai cursar no 7º período o estágio supervisionado 4, né, gente? Que eu não sei onde vai ser, mas eu acho, tenho uma leve impressão, que vai ser na farmácia de manipulação, carga horária de 60 horas. Farmacoterapia 5, com a carga horária de 60 horas. Tecnologia farmacêutica 2, né, dando continuidade lá do 6º período aqui, com uma carga horária de 60 horas. Fisiopatologia e farmacoterapia 3, com uma carga horária de 120 horas. E toxicologia, com uma carga horária de 80 horas. E o ED 7. Bom, a gente não vai fazer a fisiopatologia e farmacoterapia 4 no 7º período, não sei porquê, tá? Não tenho ideia, eles jogaram pro 8º período, que eu tô vendo aqui. O próximo vai ser punk, gente, porque fisiopatologia, 60 horas a 5. Fisiopatologia, 120 horas a 3. A gente vai ter 180 horas só de fisiopatologia. Então, o negócio vai pegar no 7º período, e essa é uma matéria que exige muito, muito, muito. Já falei pra vocês, né? Provavelmente vai ser o mesmo professor e o bicho vai pegar. Então, a gente tem que estudar pra caramba, né? E eu tô muito ansiosa, gente, pra fazer toxicologia, né? Que é uma matéria que eu já ouvi falar, então tenho muita curiosidade também, assim como eu fiz homeopatia, era uma das minhas matérias que também eu tinha muita vontade de cursar e foi bem bacana. Também estou mega ansiosa com toxicologia e vamos ver como vai ser. E no 8º período, estágio supervisionado 5, com uma carga horária de 60 horas. Fisiopatologia e farmacoterapia 4, lembra que a gente cursou a 3, né? A gente vai cursar a 3 e a 5 no 7º e a 4 no 8º. Deve ser porque a gente vai fazer com alguma outra turma, tá? Eu acho que é isso. Uma carga horária de 80 horas, ou também pode ser porque é da carga horária, né? Porque uma é 120, a outra é 60, então para não ficar pesado, eles jogaram de 80 para o 8º período. Pode ser um dos dois, ou que a gente vai cursar com outra turma, ou porque é da carga horária. Depois aqui, cosmetologia, com uma carga horária de 80 horas, também é outra matéria que eu estou super ansiosa para poder cursar.
né? Já ouvi falar muita coisa boa dessa matéria e também porque, né, por ser mulher, as meninas sempre gostam mais dessa matéria, querem cursar ela, né? Cosmetologia, que deve ser bem legal. Muita aula prática, né, gente? Então adoro. Planejamento de fármacos, 60 horas também. Estou muito ansiosa para fazer essa matéria, planejamento de fármacos, né? Como montar esse planejamento dos medicamentos. Então, é uma matéria também que eu estou bem ansiosa para cursar. Tecnologia farmacêutica 3, vocês viram que desde sexto, sétimo e oitavo período, né? Tecnologia farmacêutica, que é uma matéria muito importante. Carga horária de 80 horas. E fitoterapia, uma carga horária de 60 horas também, que eu gosto bastante de fitoterapia, né? São medicamentos naturais. E o ED 8. No nono período a gente tem o estágio supervisionado 6, com uma carga horária de 120 horas. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo da minha faculdade de farmácia? Então aqui já dobrou. Aí a gente tem química farmacêutica medicinal com a carga horária de 80 horas e já ouvi muitas coisas sobre essa química, já me deixaram com bastante medo, mas vamos ver. A gente tem a optativa, que são os tópicos especiais, uma carga horária de 40 horas. Controle de qualidade com 60 horas, também estou bem ansiosa para fazer essa matéria, já ouvi muita coisa boa sobre ela. Tecnologia farmacêutica 4, com uma carga horária de 60 horas. Bromatologia, carga horária de 60 horas. Trabalho de conclusão de curso, 20 horas e o ED 9. No 10º período, né, finalmente, já chegando na glória, estágio supervisionado, carga horária de 360 horas. Acho que eu falei nos vídeos anteriores 320, tá, gente? Corrigindo, 360 horas. E nesse estágio aqui, você pode escolher, como também já disse nos outros vídeos, aonde você quer pagar o estágio, qual você se identificou mais, qual você mais gostou, né? Eu provavelmente acho que vou fazer no hospital, não é 50% decidido, né? Não totalmente, porque eu quero ver os outros, mas eu me apaixonei pelo o estágio hospitalar, achei bem bacana e gostaria muito de hoje, eu tô falando hoje, gostaria muito de fazer esse estágio, de pagar o meu estágio no hospital. Não sei se vou mudar de ideia, mas vamos ver. Trabalho de conclusão de curso 2, 20 horas, né? Tópicos especiais 2, 40 horas e o ED 10. Então, gente, falei pra caramba, não sei quantos minutos deve estar esse vídeo, deve estar assim, no mínimo uns 40 minutos. Vou tentar aí simplificar esse vídeo o máximo pra vocês, pra não ficar muito extenso, que eu sei que é cansativo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Essa é a minha carga horária. Quando eu for, ao longo que eu for fazendo os períodos, eu vou falando um pouquinho mais detalhado das matérias que eu citei do 7º em diante, que eu ainda não cursei, né? Vou falando tudo pra vocês, vou tentar deixar tudo atualizado e o mais claro possível pra quem tiver dúvida, tá? Se você gostou do vídeo, gente, não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal, é muito importante pra mim, tá bom? E um super beijo, fiquem com Deus, obrigada por assistirem, até a próxima, tchau!